palavra do Senhor que nos chega esta manhã é do livro de Naum. Está ligado? É preciso trocar? Não? A palavra do Senhor que nos chega a nós esta manhã, neste culto, é a palavra que está no capítulo 1, versículo 7, que diz que o Senhor é bom. Uma fortaleza no dia de angústia. E Ele sabe, Ele conhece os que confiam nele. Deixem que essa palavra vos penetre e entre no vosso coração. Que não existe certeza mais transformadora na vida do ser humano do que a realidade de que Deus é bom. De que Ele é uma fortaleza no dia da angústia. E que Ele conhece os que confiam nele. Oh, meus queridos irmãos e irmãs, meus amigos, há 3 coisas que o Senhor quer que vocês saibam esta manhã. O Senhor trouxe-vos a este lugar para ouvir a sua palavra. O Senhor compeliu-vos pelo seu Santo Espírito para estarem aqui e ouvirem da sua palavra. 3 coisas. 3 coisas que eu quero que vocês saibam acerca do meu Salvador, mas melhor, mais do que isso, 3 coisas que Cristo quer que vocês saibam acerca dele. Número 1, que ele é bom. Número 2, que ele é uma fortaleza no dia da angústia. E número 3, que ele conhece aqueles que confiam nele. Por isso, vamos por partes. Número 1, Deus é bom. E eu gostava que vocês fizessem esta pergunta a vocês próprios. Realmente, é Deus bom? E eu vejo cabeças a acenar, sim, Deus é bom, mas eu ia-vos pedir, por favor, para que sondarem e realmente terem a certeza do que vocês estão a afirmar. Se alguns de vocês provavelmente vão dizer, claro que sim. Claro que concordo que o Senhor é bom. Mas eu recordo-vos que houve um momento na história da humanidade onde só existiam 2 pessoas, criados na perfeição do jardim do Éden, rodeados da bondade e da benignidade de Deus. Vocês sabem quem essas 2 pessoas foram? O nosso pai e a nossa mãe, os nossos antepassados, Adão e Eva. E vocês sabem o que aconteceu naquele jardim? Está registado para nós em Gênesis capítulo 3. O tentador, o acusador, vem e semeia a semente na cabeça de Adão e Eva. A serpente diz a Adão, Deus é mesmo bom? Achas que Ele é mesmo bom? Mas ele disse para não comeres desta árvore. Porquê é que Ele meteu esta árvore aqui? E a semente da dúvida e do questionar a bondade de Deus foi plantada. Será que Ele é mesmo bom? Se Deus fosse realmente bom, diz Satanás, diz a serpente, se Deus fosse realmente bom, Ele não vos impediria do conhecimento do bem e do mal. Ele dava permissão para comer de todas as árvores, diz Satanás a Adão e Eva. E nós sabemos o que aconteceu. Eles ouviram a voz do tentador e duvidaram da bondade de Deus. Deram a essa suspeita um lugar nos seus corações. E sabemos que foi por aí que entrou o pecado no mundo. O pecado que ainda hoje cobre e afeta cada filho e filha de Adão. Por isso eu pergunto, a ti, filho e filha de Adão, é Deus realmente bom? É Deus realmente bom? Não fazemos nós exatamente a mesma coisa? Se calhar não com as nossas bocas, mas muitas das vezes com as nossas ações. Não questionamos nós a bondade de Deus? É Deus realmente bom? Às vezes no mundo ouvimos as pessoas a fazer esta questão. Qualquer um de nós que tenha um bocado de experiência em evangelizar já teve este tipo de questionamento. Se Deus é bom, porquê é que vemos tanta miséria no mundo? O porquê das calamidades que nós vemos? Se Deus é bom, o porquê de permitir tanta dor e sofrimento no mundo e na escola dominical ou no culto, na aula que tivemos antes?
falámos acerca disso. O irmão Cristiano, acredito Cristiano, certo? Falou acerca disto. Mas não é só os descrentes. Sejamos honestos com nós próprios. Nós questionamos às vezes. É natural. Bem, é natural, é pecaminoso, mas é algo que flui das sementes, da raiz do pecado, que ainda vive dentro de nós, que ainda permanece. Vocês lembram-se do salmista Asaf, no Salmo 73, ele começa naquele maravilhoso salmo, ele diz: verdadeiramente Deus é bom para com Israel. Mas nós sabemos muito bem da experiência que ele teve, de punhos cerrados. Oh Deus, porque é que o ímpio prospera? Ele confessa que a certa altura ele duvidou da vontade de Deus. Ele chega a fazer declarações ousadíssimas. Ele retira-as e confessa e arrepende-se diante de Deus. Mas nós, tal como Asaf, quando as coisas não vão bem na nossa vida, temos essa tendência. E não é só com Asaf. Nós encontramos isto com todos os filhos de Deus, seja daqueles que temos o registro na Escritura, seja pela experiência de vermos os nossos amados irmãos e irmãs, às vezes, atravessarem problemas. Pensemos em Jó, consideremos Jó. E não é Jó um grande exemplo de alguém que passou por muito? Ele teve toda a sua riqueza lhe tirada, todas as suas possessões, toda a sua família, foi-lhe tudo tirado. E sim, ele foi capaz de confessar a bondade de Deus. O Senhor deu, o Senhor tirou, abençoado seja o nome do Senhor para sempre. Claro que é relativamente fácil nós confessarmos a bondade de Deus quando tudo nos vai bem. É relativamente fácil confessarmos que Deus é bom quando o sol está a brilhar sobre o nosso caminho. E, de certa forma, é essa a acusação que Satanás faz diante da presença de Deus, não é? Quando Satanás se apresenta diante de Deus, no livro de Jó, o que é que Satanás diz? Claro que ele louva o teu santo nome. Tu o rodeaste de possessões, ele tem tudo. Que é óbvio que ele é assim tão bom. Tira-lhe essas coisas. Porventura não o cercaste tudo de bens, Satanás diz. A ele e a sua casa e a tudo quanto tem. A obra das suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentado na terra. Estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás, se não blasfema de ti na tua face. Então a pergunta é: será que Deus é bom quando as coisas nos vão mal? Porque uma das coisas mais maravilhosas, e foi por isso que lemos o capítulo 1 de Naum, uma das coisas mais maravilhosas de ver é que algumas das passagens mais reconfortantes na Escritura surgem no contexto e rodeadas de grandes ameaças e rodeadas da realidade da ira do Senhor ser derramada. Aqui está Naum e ele diz: o vingador, Deus vem para vingar o pecado, para fazer justiça. Ele vem e os montes vão tremer e os outeiros vão derreter. E no meio disto tudo, no meio do derramamento da ira de Deus, surge este credo. Eu chamei esta mensagem o credo Naum. Surge o Evangelho. Segundo Naum, as boas novas é que mesmo no meio do derramamento da ira, Deus ainda é bom. Deus é bom até quando derrama a sua ira e Ele é justo. Meus amados irmãos e irmãs, a realidade do que Naum aqui diz é que é um milagre. Isto é algo que nós não confessamos pelos olhos da natureza, pelo entendimento da carne. É um milagre da graça podermos confessar que Deus é bom. É um milagre da fé.
para Naum poder confessar isto, teve que acontecer um milagre no seu entendimento. Um milagre da regeneração, um milagre de um entendimento do caráter de Deus, que não é visível pela natureza, não é visível nas coisas deste mundo, é visível apenas pela revelação especial de Deus na sua palavra, pela influência graciosa do seu Espírito. No meio disto tudo, o Senhor é bom, não diz, porque ele compreendeu algo acerca da natureza de Deus, do caráter de Deus, que não é perceptível a seres humanos mortos nos seus delitos e pecados. Porque é que o Senhor é bom? O Senhor é bom porque Ele é, na sua natureza, em si próprio, bom. Ele é inerentemente bom. Ele não pode ser mau. Ele faz parte do definir, da definição de ser Deus, de ser bom. Ele não é apenas bom em certas circunstâncias, em certas alturas. Ele não é apenas bom quando Ele nos dá as coisas que nós gostamos, quando somos rodeados de fartura. Ele é bom sempre. Faz parte da sua natureza. Que isto fique claro. Não é a nossa definição do quem Deus é que vai transformar algo ou definir algo em Deus. Quer tu reconheças a bondade de Deus ou rejeites a bondade de Deus, Ele é bom. Ele não muda pela nossa definição de quem Deus é. Nós não criamos Deus, Deus criou-nos a nós. Ele é santo, santo, santo. A bondade de Deus não depende das circunstâncias pelas quais nós somos rodeados. Podes ter muito, podes ter pouco. Deus é bom na mesma. Deus é sempre perfeitamente bom. Quando olhamos para o sol, deixem-me usar uma ilustração. Quando olhamos para o sol, nós vemos a luz do sol a brilhar. E para nós o sol brilha com a mesma intensidade todos os dias. Se for coberto por algumas nuvens aqui na Terra, o sol tem um brilho diferente, mas o sol lá em cima, para nós, a olho nu, parece que brilha sempre da mesma forma. Mas a realidade é que os cientistas nos dizem, porque eles têm equipamentos para medir isso, que existem manchas no sol, existem sombras, existem pontos do sol que não são completamente brilhantes. Mas não é assim com Deus. A luz da bondade de Deus brilha e não tem qualquer mancha. Não há uma molécula. Deus não é corpóreo, mas não existe uma parte de Deus que seja má. Não existe uma percentagem, por muito pequena que seja, de malignidade ou de iniquidade em Deus. Ele é perfeitamente bom em tudo que Deus é. Ele é bom. Se imaginarmos e se conseguíssemos conter a infinitude de quem Deus é, Deus infinito, de alguma forma que nós o pudéssemos compreender e visualizar como um todo, se nós conseguíssemos pegar em Deus e visualizar nas nossas mentes finitas e visualizar o infinito de Deus, nós não íamos encontrar na pessoa, no caráter do ser divino, qualquer maldade. Por muito fundo que tu procures, vai mais fundo e não encontras maldade alguma em Deus. Se Deus fosse uma habitação, podes entrar em todos os quartos, podes ir a todos os cantos, podes levantar debaixo de todos os tapetes e não vais encontrar uma poeira sequer. Ele é perfeito, Ele é bom. Deus é bom, o Senhor é bom. E meus amados irmãos e irmãs, e eu falo isto para os crentes, nós temos que reconhecer isto. É a única maneira de nós vivermos neste mundo e de conseguirmos suportar aquilo que enfrentamos. É conhecer e reconhecer a bondade de Deus. O Senhor é bom, sim, no dia do nosso casamento, mas Ele também é bom no dia da nossa morte. O Senhor é bom no dia em que nos nasce o nosso primeiro filho e o seguramos nos braços. E é aquele dia que fica gravado na nossa mente para sempre. Mas, ó meus irmãos, o Senhor é bom no dia em que nós nos juntamos à volta da sepultura para sepultar esse primeiro filho.
que morreu tragicamente. O Senhor ainda é bom. O Senhor é bom quando nós estamos perfeitos na nossa saúde. Mas o Senhor é bom quando somos diagnosticados com um cancro em fase terminal. E Ele não deixa de ser bom. Ele é bom sempre. Hoje, amanhã, toda a nossa vida, na fartura, na pobreza. Deus é bom. É por isso que eu digo, é uma resposta de fé. Ao mundo, aos olhos da carne, é impossível, porque nós queremos dizer Deus é bom quando as coisas nos correm bem. Existem vertentes teológicas que Deus só é bom quando somos abençoados. E que se nós estamos a viver na pobreza é porque alguma coisa está mal connosco. Mas não é assim que Deus funciona. Não é assim que Deus é. Hoje, amanhã, toda a nossa vida, Deus é e para sempre será bom. Nós lemos, não lemos? Salmo 34. Ó, prova, provai e vede que o Senhor é bom. Outro salmo diz, piedoso e benigno é o Senhor. Sofredor e de grande misericórdia, o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Ele lembra-se que somos pó. O Senhor é bom, um refúgio no dia de problemas. Conhece aqueles que nele depositam a sua confiança. O Senhor é bom. O Senhor é bom em si mesmo. O Senhor é bom para todos. Ele satisfaz todas as criaturas. Ele chove sobre o ímpio e sobre o justo. Mas o Senhor é particularmente bom para aqueles que são dele. Ele é soberanamente bom. Não é essa a pergunta que o Senhor Jesus faz. Por que é que me chamas bom? Não há nenhum bom senão Deus, diz o Senhor Jesus. Deus é bom. E é por isso que tem que existir algo de fé. Algo de uma transformação que só pode ser trazida pelo Espírito Santo. Para nós podermos olhar para Deus como bom, nós temos que entender aquilo que nós somos. Não é? Quando olhamos para Deus pelo espelho, quando o Espírito Santo levanta o espelho da lei, como nós lemos em Êxodo, sobre nós, e nós vemos a nossa iniquidade, vemos a nossa depravação, vemos a nossa pecaminosidade, o quão depravados nós somos na presença de Deus. É quando nós vemos isso à luz da santidade de Deus. E depois, pela graça do Senhor, somos convencidos que existe, afinal, perdão e misericórdia na presença de Deus pelo que Ele fez, por Ele ter dado o seu Filho para morrer no nosso lugar, para viver aquela vida perfeita que nós estávamos a falar, em obediência à lei, e para morrer aquela morte substitutiva na cruz, em nosso lugar. Quando nós percebemos que Deus fez isso para que nós, pecadores vis e inimigos da sua graça, pudéssemos receber da sua bondade. É só aí que nós realmente podemos dizer o Senhor é bom em todo momento. Não é que nós o transformemos, não é que nós façamos dele bom, mas é só pelos olhos da fé, regenerados e transformados pelo entendimento espiritual, que nós conseguimos perceber que Deus é bom. É graça se no reconhecimento da nossa depravação nós podemos experimentar que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal sobre nós. É graça perceber que foi por isso que Ele deu o seu Filho unigênito, Senhor Jesus, em nosso lugar. Nós temos que compreender isso. Nós não precisamos... Deus não precisava, Deus Pai não precisava de filhos e filhas. Ele não precisava de nós. Ele não precisava de nós para nada. Ele tinha e tem um Filho perfeito, glorioso. Nós éramos aqueles que precisávamos de um Pai.
Nós éramos aqueles que tínhamos a necessidade de um pai espiritual como Ele. E Ele fez isso, ao enviar o seu Filho para morrer, para nos adotar, para nos justificar, como nós falámos, e depois para nos adotar como seus filhos. Mas não diz-nos mais do que isso, não diz. Ele diz-nos que Deus é bom e que é apenas, e nós entendemos que é apenas pela fé que podemos ver a bondade de Deus desta forma, para saber que Deus é realmente bom, pela forma como Ele lida connosco, pecadores desgraçados, mas nós também lemos que Ele é uma fortaleza no dia dos problemas. E eu não vos conheço. Uma das coisas boas de pregar uma congregação completamente desconhecida. Conheço um ou dois de vocês de há muitos anos atrás, mas eu não sei o que a vida vos tem feito ou como vos tem corrido a vida. Mas eu posso dizer isto e saber que, por experiência, todos nós temos a mesma resposta. Temos problemas, não temos na nossa vida. Nós enfrentamos aflições. A vida nem sempre vai conforme nós queremos. Nós não podemos evitar problemas. E o Senhor diz que Ele é uma fortaleza, que é o que Ele é para o seu povo, o que Deus é para o seu povo, é uma fortaleza no dia de aflição, no dia dos problemas. Nós podemos esperar problemas, não podemos? Eu não sei acerca da tua vida, mas nós sabemos, problemas virão. Faz parte desta vida. O que nós não podemos é ficar alarmados por eles. Ficar assustados por eles. Nós vamos ter problemas nesta vida. Problemas de um caráter temporal, de um caráter pessoal, de um caráter material, problemas de nação. Guerras e inflações, está na boca de toda a gente estes últimos meses. Há uns anos atrás era a pandemia, uns anos antes era outra coisa qualquer. Existem problemas, acontecem e vão continuar a acontecer. Nos nossos locais de trabalho, problemas nos nossos negócios, problemas até na igreja. Infelizmente é uma realidade, não é? Até na igreja nós vemos problemas, doenças, depressão na economia, perda de propriedade, perda de finanças. E por vezes vários destes problemas juntam-se. Mas depois também há problemas espirituais. Escuridão na alma, tentações, perseguições, opressão do mundo, dúvidas, medo, conflitos internos. Mas em cada uma dessas dificuldades, qualquer uma delas, eu sei que não aqui, já vamos falar disso, está a falar de um dia específico, de um problema, de um dia de angústia específico. Mas em todos os problemas que nós encontramos na vida, amado irmão e irmã, todos eles, o Senhor é uma fortaleza. O Senhor é uma fortaleza. Um socorro bem presente no tempo da angústia, diz o salmista. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Um socorro bem presente. Nós cantamos isso, não cantamos agora mesmo. Castelo forte é o nosso Deus. Eu não tinha escolhido ou não tinha dado nenhuma indicação ao pastor Evandro quando acerca da passagem que iríamos considerar. Mas eu acredito na bondade de Deus e na sua providência, aqui está. Ele lembrar-nos outra vez, esta manhã, da sua bondade e do seu caráter para connosco. Meus amados irmãos e irmãs, nós podemos confiar nele. Nós podemos confiar nele, podemos confiar na sua palavra. A sua palavra é fiel, ele não falha. Ele não é como o mundo, como as pessoas do mundo que dizem uma coisa e fazem outra. O que Deus diz, ele faz. Ele é fiel. Nós podemos confiar, meus amados irmãos, na sua omnipotência, no seu poder. Às vezes fugimos e buscamos segurança em coisas que não têm capacidade de nos dar segurança.
Porque aquela fortaleza para a qual fugimos não era suficientemente forte. Se pensarmos naquelas batalhas medievais, às vezes as pessoas buscavam com confiança, segurança dentro do castelo, mas o exército que estava lá forte era mais poderoso que o castelo e eventualmente derrubava as muralhas e entrava e vencia aquela batalha, e as pessoas dentro do castelo não estavam realmente seguras, mas o nosso Deus, amados irmãos e irmãs, meus amigos, o Deus da Bíblia, Ele é poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Não há inimigo mais forte do que Ele. Se nós estamos seguros na sua mão, cobertos pela sua asa, nada nos pode afetar. Não só Ele é forte, não só Ele é fiel. Ele é uma fortaleza que é sábia. Ele sabe. Ele é omnisciente. Por isso Ele providencia tudo que possa ser necessário. O meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele suprirá todas as vossas necessidades na glória por Cristo Jesus. O que é que isso nos diz? Que Ele sabe todas as tuas necessidades e que cada uma dessas tuas necessidades, todas elas, serão supridas por Ele. Na sua providência, Ele é a fortaleza, Ele é aquela despensa que tu abres na tua casa e está sempre cheia. Eu sei que isso não acontece nas nossas casas, mas é uma despensa sempre cheia. Tu não vais chegar a um ponto em que vais abrir a despensa e não tens lá nada. Isso provavelmente é mais o que acontece nas nossas casas. Minha esposa às vezes começa a cozinhar, faz o estrugido e abre a despensa, esqueceu-se que ninguém tinha comprado o arroz. Isso não acontece com Deus. A despensa da graça de Deus, da sua providência, está sempre cheia. Ele é uma fortaleza. Ele é bom. Ele não falha. Tudo que tu possas precisar, Ele providencia. E é sempre para o bem daqueles que o amam. O Paulo diz aos Romanos: tudo, todas as coisas contribuem conjuntamente. Eu estou a citar de memória, peço desculpa se não é bem, conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E tu podes confiar nisso. Os ingleses em Inglaterra costumam dizer: you can take this to the bank. Podes pegar nisto que eu estou a dizer e levar ao banco. O cheque não vai vir careca. Podes levar isto ao banco. Esta certeza que Deus é bom, esta certeza que Ele é omnisciente, omnipotente e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Que Ele é inesgotável. Salmo 34. Oh, provai e vede. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai, olhai, vede que Ele é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não têm falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Os filhos dos mais poderosos, os filhos dos grandes e dos maiorais, em algum momento eles sofrem e têm fome. Mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada têm falta. Nós também temos, amados irmãos, dias de angústia, dias de problemas, mas nós temos uma certeza, não temos? Que quando o Senhor diz é até aqui, não passa daqui para a frente, não vai passar dali para a frente a nossa angústia, como foi com Jó. Que de alguma forma, na providência e pela fé de confiarmos do testemunho que temos de Deus no nosso coração, pelo Espírito da adoção, pela fé nós sabemos que até essas coisas, até essas dificuldades, até essas angústias, de alguma forma é Deus a suprir as nossas necessidades. Veio aquele problema esta semana à tua vida, não é? Amado irmão e irmã, olha para esse problema pela fé. De alguma forma Deus está a suprir as tuas necessidades através desse problema. E isso é uma certeza que eu te posso dar, porque é a certeza que a Sagrada Escritura nos dá. Mas sim, como eu disse, o profeta Naum aqui fala não de dias de angústias, ou dias de problemas e circunstâncias que são problemáticas, mas fala em específico do dia de angústia, singular. É um dia específico. É aquele dia
em que tudo se vai, aquele dia em que toda a natureza física, todas as dores, tudo aquilo que sofremos parece nunca mais terminar, em que tudo se junta. E até nesse dia de angústia singular, até nesse dia de angústia em que tudo parece estar a desabar à nossa volta, o castelo forte que é o nosso Deus, o refúgio seguro que nele temos, a fortaleza que ele é, está tão perfeitamente em pé como nos dias da nossa prosperidade. E nós precisamos de nos recordar disto. Nós precisamos de trazer isso à luz. Mas, amado irmão e irmã, esta semana, quando acontecer aquela coisa imprevisível que te vai afetar e te abanar e te fazer tremer até o mais profundo do teu ser, estas palavras ressoem profundamente no teu coração. O Espírito Santo traga esta palavra de Naum de volta à tua cabeça. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Ele é uma fortaleza. Ele sabe quem confiam nele, aqueles que confiam nele. Quando este inverno, segundo tudo que os peritos, bem que eles muitas das vezes estão enganados, nós sabemos disso, mas segundo o que os peritos dizem, quando este inverno vierem as falhas de energia, o gás vai acabar, a eletricidade, é sempre o fim do mundo que vem aí. Mas se vier, e se realmente a inflação disparar por aí acima e o dinheiro que nós temos nas nossas contas bancárias for congelado e vais ao banco e tentas levantar dinheiro e não há lá dinheiro. E vais ao supermercado e o pão que custava 10 cêntimos, não sei quanto é que custa o pão aqui agora, mas custava 5 cêntimos ou 10 cêntimos, agora custa 5 ou 10 euros por causa da inflação. Isso acontece em outros países. Se isso acontecer, meus amados irmãos, lembrem-se disso. Deus é bom. Ele é uma fortaleza. Ele sabe aqueles que confiam nele. Eu não sei o que é que vai acontecer amanhã, mas nós servimos um que sabe. Nunca é apanhado desprevenido. Nunca é chocado pelo percurso e as coisas que acontecem. Ele é bom. E o profeta Naum diz, ele é a nossa força no dia da aflição. Ele é a nossa segurança. No dia em que tudo nos é levado como Jó, no dia em que os nossos camelos, as nossas propriedades, os nossos filhos e a mulher dele, a mulher sobreviveu, mas tudo o resto lhe foi levado. Jó podia dizer, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu refúgio. E nós também o podemos dizer, porque nós servimos o mesmo Senhor. No dia da angústia nós podemos clamar, podemos fugir, podemos correr para Ele e nós vamos encontrar segurança. Mas, meus amados irmãos, e aqui se calhar começo a falar também para aqueles que aqui estão que não conhecem este Deus. Ele só é um refúgio para aqueles que fogem para Ele. Ele é um refúgio, mas é só refúgio para aqueles que se abrigam no seu santuário, para aqueles que buscam a sua segurança. No Antigo Testamento, se calhar o pastor Evandro se lembrar da referência, agora não me vem ao topo da cabeça, mas na lei de Moisés havia uma provisão feita, não havia, para aqueles que tinham assassinado alguém involuntariamente, um assassino involuntário. E havia uma provisão lá, enquanto o processo judicial decorria, para que a pessoa que tinha assassinado involuntariamente pudesse estar a salvo, havia o que era chamado uma cidade de refúgio. E se matasses alguém involuntariamente, para que a família não viesse olho por olho, dente por dente, certo? E vingasse essa morte imediatamente, podias fugir para a cidade de refúgio, a cidade de santuário, acho que também é assim traduzida às vezes. Mas essa pessoa, esse assassino involuntário, só estava seguro se estivesse dentro da cidade. De que é que vale existir a provisão na lei, existir uma cidade de santuário, se tu não corres para lá para te refugiares, para te protegeres, para estares seguro? E assim também o é com o nosso Deus. Não é? Ele é o refúgio. Ele é a fortaleza. Ele é o castelo forte. Mas ele só é o castelo forte para aqueles que se refugiam nele. Para aqueles que confiam nele. E é esse o meu terceiro ponto. E o meu ponto
onde eu vou terminar. O Senhor conhece aqueles que confiam nele. Poderia ser traduzido: o Senhor conhece aqueles que vêm a tomar refúgio nele. Aqueles que confiam. Aqueles que se protegem, que se escondem. O Senhor sabe todas as coisas, já disse isso. O Senhor tem um conhecimento omnisciente de todas as coisas que acontecem neste universo. Cada átomo, cada molécula, cada quark, ou não sei qual é a partícula mais pequena que agora descobriram, mas cada molécula mais pequena o Senhor conhece-as todas. Nada lhe foge ao seu entendimento. Ele é infinitamente sábio. Ele sabe e vê tudo. Mas quando a Sagrada Escritura nos diz que Ele conhece aqueles que confiam nele, ao meu amado irmão e irmã, marca isso. Porque não é apenas um conhecimento intelectual que a Bíblia refere quando fala de conhecimento aqui. É um conhecimento mais profundo, é um conhecimento mais íntimo, é um conhecimento mais amoroso, é um conhecimento que fala acerca daquilo que Deus é para o seu povo também. Não só que Ele conhece toda a gente, mas Ele conhece de uma forma especial, de uma forma mais íntima, de uma forma mais presente e operacional aqueles que confiam nele. E Ele sabe quem eles são. Muitos professam confiar. Neste mundo, existe muita gente religiosa que, se formos perguntar, confias no Senhor? Eles vão dizer que sim. Eu confio em Deus. Eu confio completamente no Senhor. Mas, na realidade, confiam mais na sua força, confiam mais na sua profissão de fé, confiam mais na sua inteligência. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. Aqueles que realmente confiam nele. Este conhecimento é um conhecimento perfeito, é um conhecimento infinito, é um conhecimento de amor, como eu disse. Para que Deus possa ser a fortaleza nos teus dias de angústia, Ele tem que te conhecer perfeitamente. E Ele conhece perfeitamente, Ele sabe a tua necessidade, cada uma das tuas necessidades, e Ele promete, Ele supre as tuas necessidades. Ele sabe os problemas, Ele sabe os ataques que o acusador traz sobre a tua vida. Ele sabe cada uma das tentações que tu sofres. Ele sabe isso tudo. Como um bom médico, Ele conhece, Ele olhou para... Deus não teve que olhar, mas é uma ilustração. Mas como um bom médico que quer tratar um paciente, olha para os diagnósticos, olha e lê e prescruta e vê e faz o seu melhor para entender a situação do seu paciente. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele sabe cada uma das nossas necessidades. E Ele aplica o remédio de forma perfeita. Deus sabe tudo sobre ti, tudo sobre mim. Ele preocupa-se conosco. Ele conhece aqueles que confiam nele. E nota isto. Deus faz esta promessa não àqueles que são perfeitos, não àqueles que cumpriram a lei, não àqueles que fizeram peregrinações, não àqueles que têm o seu nome escrito no livro de membresia da igreja. Isso é bom, não estou a desdizer isso. É bom que nós sejamos membros comprometidos oficialmente nas nossas igrejas, mas não é isso que conta aqui, pois não? Não é perfeição de caráter, não é perfeição de moral, é confiança. O Senhor sabe aqueles que confiam nele. O Senhor agrada-se, não primariamente, de forma primeira, na nossa perfeição moral. Todos nós falhamos, todos nós somos pecadores, mas o que distingue
o grupo de pessoas que não tem Deus como refúgio, do grupo de pessoas que tem Deus como refúgio, o que é? É fé. Confias tu no Senhor? Confias tu nele? Ele reconhece aqueles que têm fé nele, que clamam por ele, que oram a ele, que o invocam a ele e ouve-os. Não porque eles fizeram algo e puxaram-se a si próprios para cima e pela sua força, ou pelo seu talento, ou pela sua perfeição moral se fizeram ouvir. Não, ele ouve-os e ele protege-nos com base na nossa confiança, pela fé. Ele conhece aqueles que confiam nele. E o Senhor é agradado por isso. Amados irmãos, eu tenho tanto mais que gostaria de dizer aqui, mas eu não quero roubar ainda mais tempo, não é roubar, mas não quero encher tanto aqui que roube da mensagem que o profeta Naum nos quer dizer. Pelo meu excesso de palavras, isso talvez é o que eu quero dizer, que pelo meu excesso de palavras vos roube de ouvirem só aquilo que Deus quer dizer aqui. Deus conhece. Número 1, que Deus é bom. Número 2, que Ele é uma fortaleza. Número 3, que Ele conhece. Ele conhece. Ele conhece. Ele sabe. E a questão agora que eu tenho para nós, para terminar, é essa. É esta. Sabes tu? Pertences a Deus? Sabes tu se Deus te conhece? Sabes tu se Deus é o teu refúgio? Porque a palavra de Deus diz que este conhecimento é um conhecimento recíproco. Uma palavra complicada. Recíproco é um conhecimento que Deus nos conhece e nós conhecemos-lo a Ele. A palavra de Deus fala disto. Que a ovelha conhece a voz do pastor. Ele conhece o nosso nome, nós reconhecemos a sua voz. Nós ouvimos a voz do pastor e, como as ovelhas no campo, não sei se alguns de vocês foram criados numa situação em que viram ovelhas no campo, mas quando o pastor chega, pode haver muita gente a falar, mas quando o pastor fala, a ovelha arrepia as orelhas. Elas sabem que o pastor chegou. O pastor está algures ali. Elas conhecem. Então a pergunta muitas das vezes também é: será que ele me conhece? Sim. E eu conheço? Será que eu o conheço? Será que eu já fui atraído, poderoso e irresistivelmente por ele? É ele o meu desejo? Existem aqueles, meus amados irmãos, nós podemos responder que sim, mas existem aqueles que professavam conhecer a Deus. O Senhor Jesus fala, e isto é uma palavra de aviso, em que Deus diz, naquele dia, e a Escritura revela isto de uma forma muito não bruta, mas muito direta e honesta, de uma forma muito clara. Há aqueles que o Senhor Jesus no último dia vai dizer: eu não te conheço. Senhor, nós fizemos isto, fizemos aquilo, fizemos aquilo outro. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, eu não vos conheço. Eu não te conheço. Mas Deus conhece. Porque Deus não conhece aqueles que confiam no seu poder. Deus não conhece aqueles que estão que têm a sua fé nas suas próprias obras, como estes. Deus conhece aqueles que humildemente se humilham na sua presença. Humilhai-vos na presença de Deus, o Senhor diz. Ele vos exaltará. Um coração quebrado e contrito, Deus nunca rejeitará. Deus conhece aqueles que aceitam aquele convite do Senhor Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por isso a pergunta é: já vieste ao Senhor?
com o teu cansaço e a tua opressão, para ser aliviado por Ele. É isso que tens que fazer. Ir ao Senhor, contar-lhe a tua história e dizer-lhe: Senhor, eu pequei, eu falhei, eu não sou merecedor de qualquer bondade da tua parte, mas o pregador disse, eu li na tua palavra, a promessa está lá, que aqueles que se aproximam, aqueles que vêm, de modo algum os rejeitarei, de modo algum o Senhor Jesus os lançará fora. Por isso, se tu vieres, eu te garanto, é um dos privilégios de ser pregador da palavra de Deus, é que se realmente vieres a Cristo em arrependimento dos teus pecados, eu te garanto, eu te prometo, se te humilhares na presença dEle, Ele não te vai rejeitar, Ele não te vai lançar fora, Ele vai te ouvir e vai perdoar os pecados e vai te salvar. Não interessa que tipo de pecados que fizeste na tua vida. Eu não preciso de uma lista, eu não preciso saber aquilo que tu fizeste ou deixaste de fazer. Não interessa se os teus pecados foram de uma natureza depravada, que não, nem é bom se dizer em voz alta, ou se os teus pecados foram respeitosos pela tua vida, durante a tua vida. Não foste uma pessoa que viveu de uma forma muito licenciosa. Não interessa o tipo de pecados que é. Cristo é capaz de perdoar. E Ele perdoa. Somente se virares e levares os teus olhos para Ele. Salmo 121, versículo 1 e seguinte, diz: E levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não te esquenejará. Eis que não te esquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Vai para Ele. Não rejeites este Salvador. Não rejeites o meu Salvador. Aquele que é bom, aquele que é uma fortaleza e aquele que sabes e conheces que confia nele. Não confies no homem, não confies em ti. Confia nele. E ele vai te guardar. Ele guarda aquilo que lhe entregamos. O Spurgeon, minha mulher se calhar vai se rir porque ela diz que eu tenho sempre que citar o Spurgeon. Não há um sermão que eu não cite o Spurgeon. Que não é bem verdade, mas o Spurgeon conta a história de como uma ilustração. Ele conta a história de uma pessoa pobre na rua pegar numas moedinhas e entregar essas moedinhas a uma pessoa rica. E essa pessoa pobre diz: olha, guarda isto que eu te dou. E ele compara isso à maneira como nós vimos ao Senhor e entregamos a nossa alma a Ele. Entregamos o que para nós é o tesouro que nós temos, entregamos a Ele, que é o infinitamente rico Senhor do Universo. Mas se alguém nos chegasse à nossa beira na rua e nos desse 2 moedinhas e dissesse: olha, importas-me guardar isto? Para nós não tem qualquer valor, uma moeda de 20 cêntimos, importas-me guardar isto? Nós guardaríamos, não guardaríamos. Nós faríamos tudo no nosso poder para confiar, para guardar e tomar conta daquilo. Amados irmãos, o Senhor guarda-nos e guarda aquilo que confiamos a Ele. O Senhor nos abençoe. O Senhor nos dê a capacidade e a fé para podermos considerar e fugir para Ele e correr para Ele todos os dias da nossa vida. Amém.